Interação social. E eu quero dizer o seguinte, gente, o que vem primeiro, né? Interação social ou comunicação? Então essa é a grande briga aí dos teóricos e a gente não entra nessa questão. Mas uma coisa depende da outra. E quando nós falamos de comunicação, como nós conversamos na semana passada, a gente percebe que mesmo não conseguindo haver um processo de interação, de compreensão das linguagens estabelecidas dentro daquele ambiente, tá tendo o que, gente? Uma comunicação. Então, mesmo quando você não estipula uma rotina, ou seja, quando você não organiza uma rotina para o seu ambiente, não organiza, né, a nível visual para que essa criança entenda o que está acontecendo, ali tá acontecendo um processo de comunicação e até mesmo de interação. Essa interação, lógico, ela não é compreendida pelos dois lados. Como a gente falou na semana passada, o nosso menino é muito literal. Sendo muito literal, dependendo da forma como você age diante de algum comportamento, essa criança vai internalizar e vai entender aquilo como uma forma de comunicação. Eu vou dar um exemplo muito bobo, mas que para mim teve um significado enorme. A mãe chegou para mim quando eu estava no centro de ensino especial, alguns anos atrás, e falou assim: olha, Lucas, quando ele fizer assim, ele quer xixi. Se ele fizer assim, é cocô. Você acredita que essa criança com essa dificuldade, né, de compreensão, de simbolização, ela chegou a esses sinais? Não. O ambiente interpretou esses sinais e essa criança percebeu que diante desses sinais ela era compreendida. E ali se estabeleceu uma comunicação. Então, às vezes, eu vejo muito isso acontecer, a criança tá ali mexendo na cadeira, mexeu na cadeira, ficou mais agitada, é xixi. Coçou o bumbum, é cocô. Isso não foi o seu filho ou sua filha que estabeleceu, e sim você que fez a leitura disso e estabeleceu isso como comunicação. E nesse momento essa criança consegue te atingir, ou seja, há uma troca de informação ali e aí ela entende como comunicação. Nós temos que ter cuidado nesse sentido. Dependendo da forma como você age com esses comportamentos, você está estabelecendo um tipo, pode ser inadequado, mas uma forma de comunicação com seu filho. Então, eu gosto muito dessas áreas. Se você pegar o DSM, primeiro vem comunicação, depois a comunicação gerando todas as dificuldades dentro do processo de interação social. Então, para haver interação social, precisa haver algum tipo de comunicação. A grande questão é que nós pensamos assim, né? Se eu deixar essa criança livre, por exemplo, num recreio, numa escola, ela precisa de liberdade, ela precisa interagir com os outros alunos e tal, e de repente aquela criança vai para um recreio, vai para um outro, né, para um outro ambiente, e ali ela cria uma forma dela de ficar e estar naquele ambiente. Aí eu pergunto, será que está tendo interação? Para haver interação tem que ter troca. Pode ser mínima, mas a troca ela tem que existir. Ou seja, a comunicação tem que estar ali. Tem que haver uma ação e uma reação, ok? Essa interação, essa troca, ela pode ser negativa ou pode ser positiva. Mas aquilo está ficando registrado para a sua menina ou para o seu menino. Então, essa interação social, ela pode acontecer de forma recíproca ou não recíproca. É confuso, não é? Eu hoje, quando eu comecei a pensar, eu e André, desde a semana passada, lendo algumas coisas, pensando sobre isso, a gente viu que realmente é um processo muito complexo.
Então eu quero que você reflita comigo. A falta de percepção de si mesmo, do outro e do ambiente provoca na nossa criança uma dificuldade de compreensão do ambiente. Então aquilo que acontece de forma concreta começa a ser internalizada por ela, sendo negativa ou positiva, ela não vai conseguir analisar o fato. Você consegue, porque você já tem o significado da palavra, você já tem as regras sociais internalizadas, você sabe o que é correto e o que é errado. Se o nosso menino tem dificuldade de decodificação de palavras, você imagina a decodificação de um comportamento. Aí é que a coisa fica assim, mais complexa. Eu queria que você se colocasse no lugar dessa pessoa que não compreende essa linguagem, que não compreende os gestos. Vou dar um outro exemplo. Você vai lá, briga com a sua criança, aponta o dedo para ela e ela fez uma coisa errada e você, diante daquilo tudo que você traz caras e bocas, ela olha para você e começa a rir. Porque a sua ação não tem significado para ela. Porque não há julgamento de certo ou de errado. Quando você diz que um comportamento é inadequado, porque existem regras que são transmitidas culturalmente, para você aquilo é errado. Então você colocou dentro dos seus parâmetros de julgamento, aí você julga. A sua criança não tem isso internalizado. E as mães sofrem muito nesse sentido, por não compreender a criança e a criança também não compreendê-la. E diante de uma crise, diante de uma situação, essa mãe faz de tudo para que ela fique bem, mesmo diante de um comportamento inadequado. Essa criança pega aquilo que vem de concreto, diante da crise do comportamento, e coloca isso como uma forma de interação. Então, ela pensa, se toda vez que eu dou uma birra, mamãe vem, me abraça, me acolhe, eu acabo conseguindo aquilo que eu quero, aí se estabelece um processo de interação. Por quê? Porque teve troca positiva ou negativa. Então, a nossa criança, se ela tem dificuldade de percepção de si mesma, percepção do outro, de sentimentos e ações, percepção do ambiente, ela não consegue julgar se o próprio comportamento dela é adequado ou inadequado. E aí a gente tem que lembrar que dentro do transtorno do espectro autista, nós temos muitos níveis. As pessoas classificam em 3, mas a gente sabe que uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista não pode ser igualada à outra. Uma tem um ambiente, uma tem uma forma de comunicação, uma tem uma forma de compreensão, cada um é única. E quando eu falo desse déficit, tanto na área da comunicação como na área da interação social, independente do nível dessa criança, ela sempre vai ter uma falha. A gente coloca aquela pessoa que tem um nível mais severo, com isolamento total, com falta de trocas, e a gente coloca aquela pessoa com autonomia, com grande funcionalidade, com a dificuldade de compreensão do outro a nível das emoções. Então, independente desse nível, nós sempre vamos ter níveis de dificuldade nessas áreas. Então, vamos lá. Interação social. Quando eu gosto muito, porque assim, eu tenho muita vivência, então eu gosto de exemplificar. Eu vou a uma escola, converso com a professora, aí digo para ela, e aí, ele tá interagindo? Ela diz, sim, Lourdes, ele interage, ele fica com os colegas, ele brinca com os colegas. Sim, quando eu chego no ambiente escolar, que eu observo aquela criança, ela está junto, mas não há troca. Não ao buscar e o receber, não ao compartilhar. Então, para haver interação, tem que haver qualquer tipo de troca. E os nossos meninos, no nível mais leve, que as pessoas confundem muito, ele tá ali junto. Mas ele não faz o quê? Troca. Ele não participa com os colegas, ele não consegue entender as brincadeiras, e isso faz com que
ele não aproveite daquele ambiente, ou seja, ele fica em paralelo. Ele pode até se aproximar do outro, mas em busca do que o outro está na mão, ou alguma coisa nesse sentido. Então, para haver interação social, é necessário uma conexão com o ambiente e com as pessoas. Então, eu preciso ter trocas, independente de serem negativas ou positivas. E por que essa interação social é tão importante? Você imagina, né? Sou brasileira, moro em Brasília, e aí eu tenho uma conversa com a minha amiga Andréia. A minha amiga Andréia traz coisas de Minas Gerais que nós adoramos, traz aquilo que é cultural da família dela, eu trago o que é cultural da minha família e a gente troca. A aprendizagem faz parte disso. Nós estamos o tempo todo trocando informações, trocando experiências, e é exatamente isso que o nosso menino fica no processo de aprendizagem atrasado, aquém dos outros. Por quê? Aquele outro está dentro do ambiente cultural, interagindo com o ambiente, observando todas as nuances que tem dentro do ambiente. Isso faz com que ela internalize muitos conhecimentos. O nosso menino, por ficar isolado, por não entender os significados, e às vezes ele até copia. Mas quando ele copia, quando ele imita o outro, ele não dá significado para aquela imitação. Então ele usa aquele comportamento que ele viu de forma não significativa. Isso gera um atraso no processo de desenvolvimento, né? Então, é estar com o outro, é trocar pensamentos, é trocar saberes. No processo de interação estão incluídos afetividade, trocas cognitivas, experiências, o tempo passado, o tempo presente e até mesmo aquilo que eu desejo para o meu futuro. E por isso é tão importante falar. Então, todas as relações sociais, por mais triviais que sejam, eu queria que vocês pensassem nisso. Por mais triviais que sejam, elas são cumulativas no desenvolvimento e no processo de aprendizagem do ser humano. Quem falou isso foi a Aranha, Salete Aranha. Gosto muito dessa escritora. E ela diz o seguinte: então, se seu filho está dentro do seu ambiente, mesmo você achando que ele não está interagindo, e ele está, mesmo você achando que não há uma comunicação, e há, todas as experiências que ele está tendo, negativas ou positivas, estão sendo o que, gente? Cumulativas. Por isso a importância da intervenção logo no início de vida. Porque isso vai ajudar essa criança a estar mais acolhida dentro desse ambiente, porque não depende somente dela, mas depende de um movimento familiar. Porque é no ambiente familiar que nós aprendemos muito, nós trazemos muito desse ambiente familiar. Por isso é tão importante a intervenção precoce. Por isso é tão importante que essa criança e que esse ambiente esteja estruturado. Quando nós falamos em estruturação de ambiente, nós não estamos falando de um ambiente controlado o tempo inteiro, gente. Rotina, ela passa a fazer parte de mim, de você. Você tem uma rotina, eu tenho uma rotina, todos nós temos uma rotina. E quando nós organizamos a rotina da nossa criança, é lógico que para trabalhar o comportamento do outro, eu vou ter que trabalhar o meu próprio comportamento. Então, a ausência completa de ações conjuntas ou interesses vai gerar um atraso muito grande no processo de desenvolvimento dessa criança. Então, o que o Anjo Rivière, eu gosto muito dele, ele classifica, se não peguei todas as classificações dele dentro do processo de interação social, mas eu trouxe aquelas que, na minha opinião, são as mais importantes, que ele fala que uma das maiores dificuldades dentro
segundo do processo da interação é a capacidade de referência conjunta. Essa capacidade de referência conjunta, ele divide ela em alguns níveis. E ele coloca aquele nível mais severo dentro do transtorno do espectro autista, seria a ausência completa de ações conjuntas ou interesses por outras pessoas e por suas ações. Então, esse seria aquela criança ou um adulto que tem um nível mais severo dentro do espectro. Depois ele vai aliviando, ele diz, é a falta, é a ausência de ações conjuntas simples, ausência de olhar significativo para o outro. Por isso, a importância de logo no início de vida nós entrarmos com esse contato de olhar, com esse significado. Porque essa criança, uma vez trabalhada nesse sentido, ela vai desenvolver sim. Eu gosto muito do Vygotsky exatamente nesse sentido, de perceber que aquilo que eu não amadureço, aquelas funções que eu não amadureço, eu posso amadurecer se esse ambiente estiver preparado, organizado para fazer com que essas funções amadureçam. Por isso a organização logo no início de vida. Por isso a intervenção deve até vir mesmo antes do próprio diagnóstico. E ele fala, né, no nível mais, como que a gente diz, de maior funcionalidade, de maior autonomia, ele fala pautas estabelecidas de atenção conjunta. Atenção e ação conjunto. Ou seja, eu tenho atenção por aquela pessoa, eu vou agir de acordo com aquela pessoa me traz. Ou seja, ela está triste, eu vou dar atenção para aquela tristeza, eu vou entender do que aquela pessoa está trazendo. Mas esse adulto, essa pessoa ele tem uma dificuldade de preocupação conjunta. Ou seja, captar a informação do ambiente, entrar nela e dar significado. E aí a gente entra na parte de teoria da mente, que eles precisam de uma teoria da mente para dar significado, para se colocar no lugar do outro. Então eu preciso pensar em pautas de atenção conjunta quando eu penso em interação social, sabendo que a base da interação social é a comunicação. Então eu preciso interagir com essa criança de uma forma organizada para amadurecer essas funções que não foram amadurecidas pelo processo natural. E aí você pega a maioria dos teóricos, né, a linha cognitivista, ela diz que essa é a principal falha dentro do transtorno do espectro autista. Ou seja, nós estamos lidando com aquilo que falta naquele momento de não amadurecimento e organizando o ambiente para isso. Muitas pessoas pensam que o processo de aprendizagem, né, então a minha criança tem que aprender, vou organizar, mas se eu, dentro desse processo de aprendizagem, não priorizo aquilo que vai trazer a interação e a comunicação dessa criança dentro do ambiente, essa criança vai pegar aquele conhecimento, não vai dar significado para ele, porque o significado está exatamente no processo de comunicação e de interação social. Aí eu vou dar um exemplo. Você pega uma criança que sabe a data do aniversário de todo mundo, consegue calcular o ano com que ela nasceu. O que ela faz com isso? Né? O que isso, qual a funcionalidade dessa memória extraordinária, dessa capacidade de cálculo extraordinária? Se você pergunta para ela como você faz isso, ela não consegue te dizer, porque não é um processo linear. Tinha um pai meu que ele falava assim, é como se não tivesse um filtro. Ele simplesmente faz sem dar um significado, conseguir fazer uma leitura por quais processos ele passa. E nós não damos significado para essa memória fantástica para essa criança.
E ela fica com essa alta habilidade, sem significado e sem funcionalidade. Então, o grande segredo não está no quanto você sabe, mas sim no que você faz com o que você sabe. Por isso, o processo de comunicação, de interação, de troca deve existir desde o primeiro momento. Essa intervenção, ela não pode ser mecânica, porque aprendizado sem significado não traz desenvolvimento. Só traz desenvolvimento aquilo que tem significado. Então, eu preciso pensar em como trabalhar isso com a minha criança. O método Dias Fresotti traz isso. O primeiro ponto é trabalhar o significado da troca de olhar. Como é importante essa troca de olhar. Como ela traz uma linguagem não verbal que está imbuída em todos os contextos. Nós somos mais não verbais do que verbais. Eu digo sim, meu corpo diz não, e eu consigo fazer essa leitura. Isso é interação social, a troca. Mas as nossas crianças têm dificuldades especificamente nisso. Por isso os meninos do método Dias Fresotti aprendem. Por quê? Nós olhamos para esses novos estudos que estão aí. Você pode entrar na internet, colocar precursores de linguagem, colocar teoria da mente, que você vai ver o quanto de pesquisa e artigos se tem dentro da internet, livre para que você possa estudar. E você vai ver o quanto é significativo um trabalho de contato de olhar, não dentro de algo encaixotado, onde aquela criança consegue olhar em momentos estipulados, cronometrados. Mas sim que essa criança consiga perceber quando é falado com ela, quando algo é dito para ela, quando algo é ensinado para ela. Então, esse, na minha opinião, é um dos maiores segredos do desenvolvimento da pessoa dentro do espectro. E a gente sabe da complexidade que tudo isso traz. Então, essa mãe precisa perceber qual o tipo de interação que está tendo dentro de casa, principalmente da pessoa com maior comprometimento. Porque ela não tem um filtro e aquilo que acontece de concreto fica. E a gente sabe, nós vamos ver lá no último item dessas lives, no 5º item, o processo cognitivo, de pensamento circular que essa criança traz, de como ela vê esse ambiente, de como ela decodifica esse ambiente diante de comportamentos adversos. Então eu preciso organizar o meu comportamento para que ela compreenda. Então, o que eu preciso? Primeira coisa, organizar esse espaço, organizar a comunicação e a interação que está tendo dentro desse espaço. Sabendo que a nossa criança é perseverante e persistente diante de um não. Ou até que quando eu digo não, ela não consegue nem decodificar a palavra não. Qual o símbolo que você tem quando eu digo para você: não pense num bife acebolado? Você vai direto pensar aonde? No bife acebolado. Então eu preciso codificar o em proibido, em negativo, de uma forma que eu possa trabalhar esse comportamento em qualquer ambiente, seja na minha casa, seja em outros ambientes. Aí também entra uma outra questão que eu quero que vocês pensem. Mães, olha, se a nossa criança faz dentro de casa um determinado comportamento, ela não dá significado para as nossas regras sociais, porque é isso que faz com que eu me autorregule o tempo todo. Ai, não vou fazer isso porque fulano vai falar. Ai, não vai... A gente está o tempo todo se regulando e tentando ser aceito socialmente. Se essa criança sobe em cima da mesa em casa, isso pode acontecer em qualquer outro ambiente. Ou seja,
é muito complexo nesse sentido. Então eu preciso pensar sobre quais comportamentos estão acontecendo dentro da minha casa. Diante de algum comportamento inadequado, eu pego o tablet para que ela pare de fazer barulho. Toda vez que ela quiser o tablet, ela faz barulho. Então, há uma comunicação. Essa comunicação, ela pode ser negativa ou pode ser positiva. Então, eu preciso olhar como que eu estou estabelecendo essa comunicação e esse processo de interação social. E o que eu vejo como interação social? Interação social é soltar meu filho dentro do ambiente, ou interação social é ensinar meu filho a fazer trocas? Existem jogos, brincadeiras, cosquinhas, aonde eu vou trazer essa criança para fazer, a princípio, uma troca que talvez não tenha tanto significado, mas que à medida que ela vai entendendo e internalizando o significado, ela vai compreendendo o que está acontecendo. Ou seja, ela precisa experienciar, ela precisa vivenciar o processo, tá certo? Para que isso tenha significado. Você não vai trazer um monte de regras prontas e ela simplesmente vai internalizar. Eu posso lançar mão de histórias sociais, eu posso lançar mão de mapas mentais, eu posso lançar mão de ação e consequência. Sim, fez isso, tem uma consequência. Todos os nossos comportamentos têm consequências. E essa criança precisa compreender que o comportamento dela também tem consequência. E aí eu preciso olhar para o meu filho não como uma pessoa doente, mas como uma pessoa capaz. Porque eles aprendem. Mas para aprender nós precisamos oportunizar vivências, experiências. Aí eu acho que está a grande dificuldade. Quanto maior o comprometimento, mais efetiva tem que ser essas intervenções. Às vezes eu me coloco assim dentro de um pensamento, né? Como que eu vou fazer um trabalho com uma criança que tem pouca compreensão da linguagem que é estabelecida? Então, primeiro eu tenho que fechar, infelizmente, para depois abrir. Eu primeiro preciso organizar o comportamento dessa criança dentro do meu ambiente familiar ou escolar. Se essa criança está dentro do ambiente escolar, dá uma birra e todo mundo se aproxima, ela vai entender que isso funciona. Não que essa criança, gente, seja uma tábula rasa, mas é a forma com que você vai responder aos comportamentos, a tudo que ela traz dentro daquele ambiente é que vai dar significado para isso, tá certo? Então, eu preciso parar, eu preciso pensar, como que eu vou estabelecer, né? Códigos sociais. Essa criança pode aprender os códigos sociais, por que não? Eu preciso mostrar para ela que nós temos códigos sociais. Eu vejo dentro de CEFs, os adolescentes, eles não conseguem ler os códigos sociais. Às vezes eles falam uma besteira, os colegas riem e ele se sente aceito e repete aquela mesma ação várias vezes. Isso provoca um bullying terrível. Então, essa criança, ela precisa sim de um acompanhamento para que ela comece a interpretar os códigos sociais, para que ela consiga fazer a mínima leitura do outro, do ambiente e dos comportamentos que se apresentam dentro desse ambiente, para que ela consiga perceber o que está acontecendo, quais são as nuances que estão ali dentro daquele comportamento, para que ela não venha sofrer depois. Então, às vezes, não é o fato, às vezes eu coloco para eles assim, olha, não é o fato dela falar com você, ou ele falar com você, que ele é seu amigo eterno. Não fique assim, ele só disse oi, ou ela só disse oi para você. E aí a gente vai ensinando para esse adolescente como
fazer essas leituras sociais. E eles ficam mais felizes, sim, sabendo quais são as suas dificuldades e sabendo que pode lançar mão de recursos para trabalhar todas essas nuances. Então, quando a gente fala de interação social, nós precisamos ver em que nível o meu filho, a minha filha tem de interação social. Como que isso está sendo estabelecido dentro da minha casa? E como isso está sendo estabelecido dentro da escola? Ele não interage. E, na verdade, ele está interagindo com aquilo que ele traz. Sou eu que tenho que levar as ferramentas para essa pessoa conseguir interagir com o outro. Sou eu que vou buscá-lo para o próximo. Mas ele sofre. No início pode haver sofrimento. Se essa intervenção começa o mais cedo possível, melhor. Mas quando ele já é um adolescente ou já é um adulto, você vai ter o dobro do trabalho para conseguir fazer essa criança sair daquilo que ela já estipulou como rotina. Porque você estabelecendo uma rotina ou não, ele está internalizando a rotina que está naquele ambiente. Então, interação social é algo que parece muito simples, mas na verdade é complexo, mas é possível organizar pautas de interação social. E esse ambiente apresenta a necessidade de organizar. Tudo que eu falo, vou falar com o professor, falo de rotina, vou falar com o pessoal para o ambiente clínico, falo de rotina. Por quê? Porque está no cerne da questão mesmo. Porque eu preciso pensar, parar, me afastar um pouco e ver como essas relações estão sendo estabelecidas. Minha filha quer só ficar andando para lá e para cá. O dia que você resolver parar, ela vai dar muito trabalho. Por quê? Ela internalizou, ela está dentro da zona de conforto dela. Isso vai dar muito trabalho. A mesma coisa acontece na escola. Eu preciso organizar esse ambiente para que esse ambiente esteja minimamente estruturado para que ela consiga fazer uma leitura, porque eu simplesmente soltá-la não vai ajudar. Então eu preciso passar as regras da escola, eu preciso passar as regras de casa, eu preciso dizer para ela que isso não se faz. Não se faz porque isso traz uma consequência, né? Então, o que aquela criança, até onde ela pode ir? Talvez esses marcadores não estejam claros para ele. E talvez essa menina ou esse menino tem formas de movimentar que você às vezes está sendo manipulado e nem consegue perceber. Os nossos meninos são inteligentes e se a gente não organizar esse ambiente, a coisa se perde realmente. Então, pare um pouco, pense no seu ambiente, pense nessa comunicação que está sendo estabelecida, pense, né, no seu ambiente escolar ou no seu ambiente clínico. Até mesmo o que você fala faz um sentido enorme para os meninos. Uma vez a gente viveu uma situação muito engraçada e eu gosto de contar, né? A gente chegou e aí a gente estava conversando e aí eu troquei o brinquedo com ele. Olha, você, né? Meu pai falou que eu sou muito nervoso. Falei, tá, seu pai falou que você é muito nervoso, mas você é muito nervoso? Eu sou, meu pai falou que eu sou muito nervoso. Então ele está internalizando, e isso é muito importante nós pensarmos, principalmente para aquela criança de alto funcionamento. Por quê? Porque ela está internalizando, às vezes, palavras que são ditas dentro desse ambiente de forma muito negativa. Então, positivar isso, trazer o que ele sabe fazer, trazer o que ele pode fazer, seja a maneira que nós temos de chegar até ela. Se ela gosta de correr, eu vou correr atrás dela. Ou então eu vou deixá-la correr atrás de mim. É só um primeiro momento. Entrar para o mundo dele para que eu consiga estabelecer essa pauta de atenção conjunta. Mesmo
que isso seja diante de uma ecolalia, porque o mais importante é o diálogo. Eu posso me tornar interessante para ele ou para ela, falando aquilo que ela gosta de ouvir, brincando com coisas que para ela é interessante, para mim não seja. Então, assim, uma vez eu vivenciei com uma menina, assim, uma coisa muito legal, que ela gostava de brincar com palavras. Pontapé, Lourdes. É a ponta mais o pé. São duas palavras. E aí, egoísmo é o ego mais o ismo. Comecei a brincar, a trazer palavras, novidades para ela, para movimentá-la naquele sentido, porque naquele momento eu falava uma palavra, ela falava outra palavra, nós sorríamos juntas, eu estava estabelecendo uma relação com ela. Quando eu me torno importante, aí sim, eu dou um passo para trás e começo a trazer aquilo que eu preciso trazer. Mas eu preciso estabelecer essa relação. Se eu chegar só impondo, qual o interesse que essa menina vai ter em mim? Nenhum. Teve uma vez que tinha uma que andava com um limãozinho, com olho, e ela falava assim: Lourdes, alisa o limão? Alisa o limão. Por que eu não vou alisar o limão dela? E eu alisava o limão. Então, assim, a gente brincava muito. Eu aliso o limão, aliso. Daqui a pouco, aquele limão ficou do lado e a gente está alisando outras coisas. Eu estou aumentando o repertório dela e nós estamos brincando. Então, falar nos eixos de interesse dele, se voltar para aquilo que é interessante para ele, a princípio indo até ele, mas depois trazendo ele até mim. Essa é a grande jogada. Esse é o passo, independente do nível de comprometimento. Eu vi numa TV uma coisa assim que depois muita gente falou, não sei se todo mundo ouviu. Filmaram um autista muito grave, uma coisa muito severa, uma cena bem impactante. E aí eles colocaram dentro dessa cena o seguinte: nossa, muitas pessoas comentaram, ele vai lá e ele mesmo se prende para não machucar a mãe. Não, aquilo fazia parte da rotina dele. Ser preso para ele fazia parte da rotina dele. Então depois de determinada coisa, ele ia lá e se trancava mesmo, ele levava o bracinho para ser preso. Esses são as nossas crianças. Esses são os nossos adultos mais comprometidos. Mas se viesse um outro comportamento, algo que ele pudesse segurar, algo que ele pudesse trabalhar aquele desconforto, porque autorregulação é comunicação, é interação, é quando eu sei o que é errado e o que não é quando eu consigo internalizar esses conceitos, que vai vir o quê? A autorregulação. A autorregulação depende das relações estabelecidas com ele. Então, se meu menino, dentro de casa, sobe na mesa, por que na escola ele também não pode subir? Por que no restaurante ele também não pode subir? Queria, mães, que vocês refletissem sobre isso. Eu sei que dá trabalho, né? Eu sei que os meninos... Mas é possível, é isso que eu quero dizer. É possível. Eu já vivenciei situações muito impactantes no sentido de mudança de comportamento quando o ambiente mudou o seu próprio comportamento. Lourdes, eu não sei o que fazer, eu estou desesperada. Sim, se afasta um pouco. Olha para aquele ambiente. Olha como ele está se estruturando, olha como ele está se organizando. E esse ambiente não é um ambiente de casa só. São todos os ambientes, porque ele internamente não consegue entender essas diferenças. Essas diferenças precisam ser ensinadas. Ele precisa de decodificadores. Nós somos decodificadores. Nós clareamos para eles como isso funciona. Dentro do método Dias Presotti,
eu gosto de conquistá-los, eu gosto de tê-los comigo. Porque faz muito sentido quando eu estabeleço um elo, uma relação com aquela criança, que não seja só de modelagem de comportamento ou só de disputa de quem vai ganhar aquele comportamento. Eu falo para ele, eu não vou brigar com você e eu não vou brigar com ele. Eu não vou ficar segurando e apertando e cutucando e dizendo, você hoje vai fazer assim. Não. Aí é que está o grande segredo. Eu preciso me aproximar dele. Eu preciso organizar. E se eu não tenho essa rotina estruturada na minha casa, eu preciso conversar com ele, trazer desenhos para ele, mostrar para ele que como isso funciona e como que nós vamos começar a estabelecer. No primeiro dia, ele pode chorar, mas você acredita nele. E ele vai sentir que você, mãe, acredita nele. E não é porque ele está chorando que você vai se desesperar. É aí onde você precisa mostrar para ele que você está no controle. Você é a grande. Você estipula. E você está ali para suportar que ele vá até o fim naquele comportamento. Quando ele perceber que esse comportamento não movimenta, não traz nada nem negativo nem positivo, vocês vão começar a estabelecer um outro tipo de relação. Vale a pena pensar nisso. Vale a pena investir nesses novos estudos. Vale a pena verificar o que está aí, desses novos estudos dentro do transtorno do espectro autista. Quando eu falo do método, eu falo de mim e eu falo da Andréia. E eu falo de coisas que eu experienciei. Quando havia ali uma disputa para ele sentar, ele simplesmente tinha uma luta corporal com o outro. Mas quando ele percebia que dava para sentar, que a gente estava acolhendo ele, o ambiente todo mudava. E sou eu que tenho que trazer essa mudança. Sou eu com o meu comportamento é que vai proporcionar essa mudança. As técnicas, elas existem, são várias, mas dependendo da forma que eu utilizo, eu vou simplesmente lutar com ele para quem está no poder. E não é disso que a gente está falando. Então, qual é a rotina que está na minha casa? De que forma minha filha está se comunicando comigo? De que forma eu estou me comunicando com ele? É desespero? É uma luta contra o autismo? Ou é aceitando o meu filho do jeito que ele é, mas trabalhando para a qualidade de vida da minha filha, do meu filho no futuro? Então a gente precisa estabelecer isso sim, isso é primordial. Por quê? Porque é essa organização que vai dar funcionalidade, que vai dar vida e autonomia. Quando eu falo de autonomia, é o ambiente que proporciona. Mas meu filho você não conhece, Lourdes. Meu filho é muito severo, meu filho é muito grave. Então volta lá, você. Pensa na sua rotina diária, anota tudo isso. Começa a observar a sua rotina. Não tem comunicação? Será que não tem? Será que não há interação social? Será que não tem? Ou será que isso já está cumulativo na minha filha e eu nem percebi que mesmo não estruturando uma rotina, há uma rotina dentro da minha casa? Há uma rotina dentro da sua casa, dentro da minha casa, dentro de todas as nossas casas. Mas eu queria que vocês começassem a olhar ter essa visão de quem está no controle somos nós. E que eles precisam que nós compreendamos isso, tá certo?
Então a interação está intrinsecamente ligada à linguagem, processo de comunicação. Sim, sim, sim. A interação social, ela é um resultado dessa comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Quando eu faço uma troca de figura com o Pex, que eu entrego para minha mãe que eu quero coxinha, o que eu estou fazendo? Eu estou interagindo. Então, mesmo que essa comunicação, né, ela não tenha tanta troca, esteja para pedidos, ela deve começar. É a partir dela que eu chego numa comunicação maior. Ela tem que partir de algum lugar. Isso que vocês precisam entender. Não dá para aguardar para amanhã, para depois. Não, depois eu começo. Essa criança vai crescendo e daqui a pouco tudo que foi aprendido sem esse processo de comunicação compreensível foi cumulativo, tá ali internalizado e agora eu vou querer mudar o ambiente e eu não vou conseguir. Então vamos lá, como estimular essa interação social? Pergunta da Sueli. Fazendo isso que eu te falei, Sueli, existem várias maneiras de estimular a interação social, sim. Através de brincadeiras, através de jogos, através de fichas, de estabelecimento de trocas, mas através da ação e consequência. Será que a minha filha entende ação e consequência? E aí eu digo, a minha filha vem em mim, ela faz um determinado comportamento, eu tenho uma reação de determinada maneira. Eu já falei isso aqui muitas vezes e vou falar mais. Ela vai no papai dela e ele tem outra reação. Ela vai na cuidadora e ela tem outra relação. Aí eu te falo, essa comunicação foi estabelecida, ação e consequência, dela perceber que o comportamento dela tem consequência? Nem sempre. Por isso que há uma organização do ambiente, Sueli. Por isso que precisa ter essa organização do ambiente. Vou citar um exemplo de escola. Lutz, toda vez que meu aluno chega, ele tem que passar na biblioteca e pegar um livro. Eu conversei com o pai dele para que ele não vá até a biblioteca para pegar esse livro. O pai falou assim, não deixa ele ir lá na biblioteca para pegar o livro. Vai chegar um dia que ele vai numa escola que talvez não tenha nem biblioteca. E aí? É nesse sentido que eu tô falando. E aí isso iria afastar disso. Olhar os comportamentos que a minha filha apresenta. Analisar esses comportamentos. Eu sei que... Mas é possível fazer. E lançar um olhar de fora. O que eu mudaria nessa rotina? Anota a sua rotina. Pare e anota os comportamentos que essa pessoa está tendo. Se não há interação, não há comunicação. Isso é uma briga de teóricos. Eu sei que uma coisa está dentro da outra. É através da interação que eu vou mostrar o significado da comunicação. E a comunicação que vai promover a interação. Deixa esses grandes brigarem sobre isso. A gente fica aqui embaixo tentando estabelecer as duas coisas, porque as duas coisas são importantes. Dentro da interação, e se você pegar o DSM, a comunicação, ela vem primeiro. E aí eu segui o DSM. E eles têm uma briga enorme nesse sentido. O que vem primeiro? O Baron Cohen diz o seguinte, e eu queria que vocês pensassem nisso. Quanto menos palavras, mais estereotipia e mais desorganização. O resto que a gente vai ver agora nas outras aulas, e lá na última nós vamos falar sobre cognitivo, vocês vão ver que é um emaranhado que vai se conectando. Por isso a importância desse ambiente compreender o comportamento da nossa criança.